pessoa que está do teu lado: você sabe quem é você? Você acredita em quem você é? Deixa eu dizer algo para você. Pastor, como vai terminar 2018? Se você responder essa pergunta, ela vai dizer para você como vai terminar. Quem você é. E você acredita em quem você é? Querido, Jacó acreditava em quem ele era. Depois daquele encontro que ele teve com Deus ali no Val de Jaboque, a vida dele nunca mais foi a mesma. Em um determinado momento da vida daquele homem, irmãos, a Bíblia diz que veio uma grande fome, uma grande seca. E Deus havia colocado um filho de Jacó no Egito. Propositalmente, Deus levou José para o Egito. E houve uma grande fome. Só que o Egito havia estocado em celeiros comida para aquele tempo de fome. E o interessante é que o Egito simboliza o mundo. E o Egito foi comprando tudo aquilo que as pessoas tinham, a ponto de comprar as próprias pessoas. Chegou um momento, a escassez, a fome era tão grande que a população do Egito se tornou escrava do Egito. Se venderam para poder comer. Aí nesse momento tenebroso aparece Jacó. Jacó sabia quem ele era. E quando Jacó é apresentado a Faraó, o homem que estava comprando tudo, o homem que mandava em tudo, a nação mais poderosa da face da terra, Jacó não pediu a bênção para Faraó, mas Jacó disse: eu te abençoo. Jacó sabia quem ele era. Você precisa saber quem você é. Jacó não se vendeu. Jacó não vendeu nada do que ele tinha. O país, o mundo estava em crise. Todos estavam vendendo tudo que tinha, até mesmo a própria vida, mas Jacó não vendeu nada. E não se tornou escravo do Egito. Jacó morou no Egito, mas não foi escravo do Egito. Nós estamos no Egito, nós estamos no mundo. O pastor Érico terminou o culto com essas palavras. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos cidadãos celestiais. A nossa pátria não é aqui, irmãos. Nós estamos de passagem. É um breve período que nós estamos passando por aqui. Uns duram mais, outros duram menos, mas estamos de passagem. Não se venda, não se corrompa, não coloque as suas esperanças aqui nessa terra. O que você precisa não vem da terra, o que você precisa vem do céu. Sacode esse irmão e fala para ele: o que você precisa não vem da terra, vem do céu. O que você precisa não vem do governo, vem de Deus. O que você precisa não vem do teu emprego, não vem do teu marido, não vem da tua esposa, não vem do seu filho, não vem do teu pai, não vem da tua mãe. O que você precisa vem de Deus. Aleluia. Sabe, quando Jesus esteve aqui, Ele se tornou nosso modelo, nosso padrão. Quantos querem ser parecido com Jesus? E uma coisa interessante, queridos, que precisa começar a acontecer conosco. Você sabe quem você é? Você acredita em quem você é?
Jesus sabia quem ele era. Jesus acreditava em quem ele era. E isso fazia toda a diferença. Isso fazia toda a diferença. Sabe por quê? Porque quando nós sabemos quem somos e acreditamos em quem somos, o diabo também vai saber quem você é. O diabo vai te olhar diferente. Você consegue perceber isso no Novo Testamento? Quando Jesus chegava, a Bíblia diz que os demônios tremiam, ficavam apavorados. Querido, o vento sabia quem era Jesus, o mar sabia quem era Jesus, a tempestade sabia quem era Jesus. Em determinado momento, Jesus quis acudir os discípulos, e ele chegou no mar e falou assim: mar, você sabe quem eu sou. E ele começou a andar sobre as águas. Quando Jesus estava no meio de uma tempestade, um vento forte, Jesus apenas levantou a mão e disse: vento, emudece. Mar, acalma-te. E a Bíblia diz que fez-se grande bonança. Ah, se você soubesse quem você é. Ah, se 2018 você acreditasse verdadeiramente em quem você é. Não vai ter tempestade no seu caminho. Não vai ter vento forte. Não haverá demônios que possam resistir você, em nome de Jesus. Esse é o momento que você dá glória a Deus, joga a cadeira para cima. Amém, queridos? Amém? Você sabe quem você é? O problema da igreja brasileira é que ela não sabe quem ela é. O problema da igreja brasileira é que ela não sabe quem ela é. Tudo foi feito pela igreja e para a igreja. Jesus fez tudo por você. E Jesus fez tudo para você, igreja. E a expectativa de Jesus ainda continua sendo a igreja. Diga: Jesus veio pela igreja, morreu pela igreja, ressuscitou pela igreja, subiu aos céus pela igreja e vai voltar pela igreja. A sua noiva preferida. Amém, queridos? Você recebe isso? Diga: eu sou filho de Deus. Diga: o mesmo Espírito que habitou em Jesus habita em mim. Aleluia! Mesmo Espírito que habitou Jesus habita você. E você pode andar na mesma graça, você pode andar na mesma dimensão, você pode andar no mesmo poder, você pode andar na mesma unção. Você decide. 2018 pode ser como 2017. Ou 2018 pode ser incomparavelmente melhor. 2018 pode ser sobrenatural. Pode ser maravilhoso. Depende de você. Depende de você. Aleluia, Jesus. Lucas capítulo 5. Aleluia. Chore de cantará. Há uma meta para a igreja brasileira. No ano de 2018.
Na verdade, uma meta para a igreja mundial no ano de 2018. Essa meta é amar a Deus acima de todas as coisas. Olha para mim. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Olha para mim. O que ainda está acima de Deus na sua vida? Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Olha para esse querido que está do seu lado, olha para ele. Você ama esse irmão como você ama você mesmo? Não responda precipitadamente. Você ama? Você consegue viver sem Ele? Você consegue? Você consegue imaginar lá no céu sem esse irmão? Consegue? E o terceiro grande objetivo de Deus para a igreja mundial, não só brasileira, é fazer discípulos. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Diga, eu tenho um objetivo que é maior que todos os outros objetivos. Fazer discípulo. Diga, o objetivo de fazer discípulo é maior do que ter a minha própria casa, do que ter o meu carro, do que ser bem-sucedido profissionalmente. Por que está diminuindo a fala? Por quê? Por que você acha que você aceitou Jesus e continuou aqui? Deus tem uma missão para você. Diga, Deus tem uma missão para a minha vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o meu próximo como a mim mesmo. E fazer discípulos. Aí sacode esse irmão que está do seu lado, sacode ele. E fala assim, irmão, as outras coisas te serão acrescentadas. Aleluia! O problema é que nós queremos acrescentar as outras coisas, mas não amamos a Deus sobre todas as coisas. Não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. E não estamos fazendo discípulos. Aleluia. Lucas capítulo 5. Olha o que aconteceu. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando ensinava do barco as multidões.
Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. Quantos pescadores de homens nós temos aqui? E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu quero falar um pouquinho a respeito da vida de Pedro nessa noite. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito conosco. Pedro encontrou Jesus num momento muito difícil da sua vida. Pedro, a profissão dele era pescador, e ele dependia da pesca para sobreviver, e para que financeiramente ele fosse bem nos seus negócios, para que ele pudesse sustentar a sua casa e assim por diante. Só que o negócio de Pedro não andava muito bem. E aqui nós vemos Pedro trabalhou a noite toda pescando e não havia apanhado nada. A pescaria não deu certo. Eles usaram as redes várias e várias vezes, imagino eu, e não pegou nada. Eles já tinham chegado de manhã, encostado o barco na praia, tirado as redes, estavam lavando a rede. E Jesus passando por ali, eu creio que ele não faz nada por coincidência, amém? Eu creio que Jesus foi em direção ao barco de Pedro propositalmente, amém, irmãos? Eu creio que Jesus entrou naquele barco, justamente naquele barco, de propósito, amém, irmãos? E Jesus ali tomou tempo de Pedro ministrando e falando, e contou muita coisa. E Jesus sabia da situação, Jesus conhecia todas as coisas, nada fugia ao seu controle. E Jesus sabia que a noite de Pedro e dos seus amigos sócios foi péssima. Pedro estava chateado, Pedro estava arrasado, Pedro estava preocupado com as contas que ele tinha que pagar, e ele dependia daquela pesca para vender o peixe, pegar o dinheiro e pagar as contas. E Jesus, de propósito, depois de todo aquele tempo, as redes já limpas, Jesus fala para Pedro, dá uma direção para Pedro: faze-te ao largo e lança as redes. Com essa pesca, Pedro fica admirado, ele fica maravilhado. E ele reconhece os seus pecados. E ele toma uma decisão aqui de largar tudo e seguir Jesus. Porque ele viu algo maravilhoso aos seus olhos. Pastor, parou por aí? Não. Pedro então começa a seguir Jesus. Pedro começa a acompanhar Jesus. E Pedro, irmãos, ele vê Jesus curar os enfermos. Pedro vê Jesus expulsar demônios. Pedro vê Jesus curar paralítico, canceroso, aleijado, cego, coxo, mudo, surdo. Pedro vai vendo Jesus fazer tanta coisa sobrenatural. E uma dessas coisas está aqui em Lucas capítulo 7, olha lá. Lucas capítulo 7, verso 14, olha o que Pedro viu. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Saltou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Amém?
Pedro viu Jesus ressuscitar morto. E um pouco mais para frente também você vai ver Pedro pegando Tiago, João e Pedro, Jesus pegando Pedro, Tiago e João, e levando eles para ressuscitar quem? Lázaro. Pedro também viu Jesus ressuscitando Lázaro. Depois de 4 dias, já cheirava mal. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus nunca chega atrasado, viu, querido? Ele nunca chega atrasado. O problema é que às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes você está adiantado. Não é Jesus que está atrasado. É que tem coisas que você tinha que ter parado lá atrás, você não parou, sabe? Você não observou o sinal de pare, você continuou e você adiantou todo o processo da sua vida. Agora você está achando que Deus está demorando. Agora você está achando que Deus não quer fazer, Deus não vai fazer. Não! Você tinha que ter parado no sinal de pare lá atrás. O sinal fechou, mas você passou. A Bíblia diz que o homem precipitado peca. Diga assim, todas as vezes que o Senhor mandar eu parar, eu vou parar. Porque eu quero sincronizar o meu relógio do tempo com o relógio de Deus. Amém, queridos? Amém? Jesus não chega atrasado. Ele não perde hora. Nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo, queridos. Ele fala. Uma outra coisa muito interessante que aconteceu também com Pedro, eu creio que está lá em Mateus. O vento bagunçou minha... Pode desligar esse ventilador aqui? Esse ventilador aqui, ó, ele é minha luta. Toda vez que eu venho aqui eu tenho problema com esse ventilador. Eu vou ter que pedir perdão para esse ventilador. Toda vez ele me dá trabalho. Olha lá, Mateus capítulo 14, olha lá. Eu estou dando um pano de fundo aqui para você, para algo que Deus quer falar com a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha só também o que aconteceu com Pedro. Mateus capítulo 14, amor, pega meu. Mateus capítulo 14, verso 28. Olha o que diz aí. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. E foi ter com... Só que beleza. E foi ter com Jesus. Olha só que outro momento também Pedro experimentou, irmãos. Pedro estava no meio de uma tempestade. Pedro estava achando que aquilo era o fim. Aquela tempestade estava varrendo o barco, estava levando o barco em direção contrária. E de repente Jesus aparece no meio daquela tempestade, mas não como Pedro imaginava que ele fosse aparecer. Deixa eu dizer algo para você. Nem sempre o Senhor vai aparecer do jeito que você espera. Nem sempre Ele vai se manifestar como você quer. Nem sempre Ele vai se manifestar como você imagina. Esse momento aqui, Jesus surpreendeu aqueles discípulos. Eles já estavam atemorizados, eles já estavam amedrontados por causa daquela tempestade, que estavam levando eles em sentido contrário. E de repente, no meio da noite, na escuridão da noite, imagina, querido, aquela tempestade em alto mar. Você já viu esses filmes que passam de tempestade em alto mar? Como aquelas ondas são gigantescas, o barco parece que é desse tamaninho, e aquelas ondas enormes, gigantes, eles estavam num enrosco desse, e de repente Jesus aparece, do nada, andando por sobre as águas. Todos eles pensaram, é um fantasma. Sabe por quê?
Porque nós não estamos às vezes prontos para ver a manifestação do Senhor. Se prepare, porque em 2018 o Senhor vai se manifestar na sua vida de forma como você nunca imaginou na sua vida, em nome de Jesus. Olhe para mim, quando você estiver no meio de uma tempestade, quando você estiver no meio de um vendaval, quando o mar for revolto, estiver levantado contra a sua vida, se prepare, meu querido, porque é nesse momento que o Senhor há de manifestar. Entenda uma coisa, você precisa saber quem você é, porque quando eu sei quem eu sou, o mar não tem poder sobre a minha vida, o vento forte não tem poder sobre a minha vida, a tempestade não tem poder sobre a minha vida. Por quê? Porque nós sabemos quem somos, e no exato momento, no momento certo, o Senhor há de se manifestar em nome de Jesus. Amém, queridos? Haverá muitos testemunhos em 2018. Haverá muitos testemunhos em 2018 de coisas sobrenaturais em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Deus há de se manifestar no seu casamento. Deus há de se manifestar na sua empresa. Deus há de se manifestar na sua empresa, no seu emprego. Deus há de manifestar nas suas finanças. Deus há de se manifestar, querido, na tua saúde. Deus há de se manifestar na sua vida e tocar de alguma forma essa cidade, em nome de Jesus. Mas você precisa saber quem você é. Agora, o interessante, irmãos, é que Pedro, quando ele percebe que é Jesus, ele lança um desafio. Então, se é o Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. E o que Pedro experimentou mais uma vez? Pedro andou sobre as águas. Dos 12, foi o único que teve o privilégio de andar sobre as águas. Esses dias eu estava ministrando essa palavra em Barretos. E em Colômbia, divisa de estado de São Paulo com Minas, lá tem um clube náutico, e tem uma torre enorme. Há uns 30 anos atrás, pouca coisa, a gente costumava ir lá, a gente fazia vigília, a gente passava o final de semana lá, a gente subia lá em cima nessa torre e passava a noite orando. Aí numa dessas idas e vindas, eu estava meio aleluiado. Eu subi nessa torre, passei a noite inteira orando, com um propósito: Senhor, na madrugada, eu vou descer e eu vou andar sobre as águas. Orei a noite inteira, irmãos. Nem um cochilo, nem pestanejei. E eu desci de lá, irmãos. Falei, agora Jesus, é agora. Eu desci. E lá tinha um tablado assim, sabe? Que ia até bem lá na frente no rio, um lugar que não dava pé, bem fundo mesmo. E eu desci, e eu falei, bom, acho que eu preciso dar uma forcinha para Jesus, eu vou pegar um embalo. E eu corri, irmãos, era um corredorzão assim, e eu estava correndo. Irmãos, quando eu coloquei o pé na água, mas foi igual um machado sem cabo. Aí eu saí de lá, emburrado com Deus. São as meninices da fé, né? Aí o Espírito Santo veio com aquele jeitinho dele. Tem jeito, irmãos. Mas olha o que Pedro experimentou. Pedro andou sobre as águas. Você já imaginou você andando sobre as águas? Olhe para mim. Tem muitas situações que o diabo criou para te afundar, mas o Senhor vai fazer você andar sobre ela, em nome de Jesus. 2018 é o ano de você ser honrado. O que foi feito para desonrar você, Deus vai usar para honrar você, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Lucas capítulo 9. Olha lá o que aconteceu com Pedro novamente. Verso 28 diz assim: cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, olha Pedrão aí de novo, subiu ao monte com o propósito de orar. Quem tem o propósito de orar no ano de 2018 aí, em nome de Jesus?
Fala para o teu irmão, meu irmão, se você manter firme o propósito de orar, você vai ver Jesus de uma forma que você nunca viu. Pedro nem imaginava o que estava para acontecer aqui, irmãos. Nem passava pela cabecinha de Pedro o que estava para acontecer aqui. Olha só. E aconteceu que enquanto ele orava, diga, enquanto eu oro. Eu gosto de mexer com vocês. Olha para esse irmão que está do teu lado aí. Olha, assim, olha no olho dele e fala assim, meu irmão, as coisas de Deus só vai acontecer na sua vida quando você estiver orando. E aconteceu enquanto ele... Tem coisa que só vai acontecer quando você estiver orando. Tem gente que acha que precisa trabalhar. Já tem emprego, está caçando um bico. Está caçando outro serviço. Não, pastor, preciso de 2 serviços, porque agora... Não! Você precisa orar. Você precisa orar. Não é a justiça que vai resolver teu problema. Você não precisa de uma cunha, você precisa de Deus. Quem vai indicar você é Deus, querido. Mas isso só vai acontecer quando você estiver orando. E eu vou dizer algo para você, eu vou mais longe, quero ser profeta de Deus na sua vida, amém? Tem coisas, tem pessoas aqui que tem situações para se resolver, que você vai ter que ter hora marcada com Deus. Você vai ter que botar teu relógio para despertar, 3 horas da manhã. É nesse horário que Deus quer ter um tete-a-tete com você. E é lá nesse horário que Deus vai direcionar a sua vida. E é nesse horário que você vai estar orando, que coisas vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Essa semana, irmãos, essa semana das primícias lá aconteceu muita coisa em Barretos. E está acontecendo. Uma delas, um dos macumbeiros da cidade lá, um centro muito grande, sacrifica até animais. O cara foi parar na porta da igreja. Ele estava passando em frente à igreja, o pneu dele estourou. E lá tem uma entradinha assim, né, para o carro entrar. Ele falou, vamos entrar aqui, para a mulher que estava com ele, porque aqui a rua tem muito movimento, vamos entrar aqui, nós trocamos o pneu e vai embora. Quando ele entrou lá, que ele estava trocando o pneu, ele falou, nossa, nós estamos na porta da igreja. A hora que ele falou, nós estamos na porta da igreja, chegou eu e o pastor Hélio, cada um de um lado. Fizemos o fecha nele. Aí você já sabe o que aconteceu, né? Levamos ele para dentro e o pau torou. Essa semana agora, uma irmã foi no culto, assistiu o culto, foi embora para casa, chegou, estava lá, olhou o Face, leu um pouquinho da Bíblia, nós estamos com um plano de leitura lá da Bíblia, leu a Bíblia, os 3 capítulos dela, colocou um louvor, ouviu, desligou o celular, colocou em cima de uma mala que ela tinha e foi dormir. 3 horas da manhã, o celular dela começa a tocar uma música. Ela falou, pastor, não programei, eu desliguei meu celular. E o celular começa a cantar num som bem alto. Aquela música do Fernandinho, Yeshua. 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 Ela falou, pastor, o que significa isso? Eu falei, filha, significa que Yeshua quer falar com você. Tem muitos aqui que vai ter que acordar 3 da manhã. Deus quer um horário marcado com você. Tem uma vez eu fiz um propósito de orar nas madrugadas, irmãos. Muita coisa aconteceu na minha vida. Diga, tem coisas que só acontece quando eu estiver orando. Meu Deus, eu estou tentando entrar na palavra. Vamos lá. Olha só.
E aconteceu que quando ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Olha o que Pedro viu. Pedro viu Jesus sendo transfigurado. E não só isso, irmãos, olha mais o que aconteceu. Verso 34. E enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, meu eleito, a ele ouvi. Diga: quando eu estou orando, quando eu permaneço orando, diga: não importa as circunstâncias, não importa o tempo, diga: haverá um tempo que, se eu permanecer, o próprio Deus vai testificar a meu respeito. Deus não precisa que os outros falem de você. Deixe Deus falar de você. Amém? Olha quantas coisas Pedro viu, irmãos. Agora, Deus começou a me mostrar tudo isso. Todas essas coisas tremendas, maravilhosas. Mas, olha lá Lucas capítulo 22. O Senhor me mostrou algo que me entristeceu. E foi aqui que o Senhor falou comigo. Olha para mim. Você sabe quem você é? Deus sabe. Pedro experimentou tudo, irmãos. Quando Pedro conheceu Jesus, foi numa manifestação do poder dele. Uma pesca maravilhosa. Pedro viu Jesus curar, expulsar demônios. Pedro andou sobre as águas. Viu Jesus ressuscitar. Pedro viu Jesus sendo transfigurado. Pedro ouviu a voz de Deus, como você está me ouvindo agora. Mas olha o capítulo 22 de Lucas, verso 31. Olha o que Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu não falei aqui por causa do tempo, mas Pedro também foi enviado na grande comissão dos 70. E Pedro expulsou muito demônio. Pedro voltou todo aleluiado: Jesus, os demônios nos submete. Eita! Mas de repente, Pedro tem uma notícia do próprio Jesus: Simão, Simão, Satanás me pediu para peneirar vocês como trigo. Você sabe o que significa essa expressão, peneirar como trigo? Você já viu como se malha o trigo? Hoje é tudo maquinário, né? Mas no meu tempo, eu fui um tempo da minha vida roceiro. Quando eu morava em Minas, nós trabalhávamos na roça. A gente plantava arroz, plantava milho. Lá não dava trigo. Mas o processo da colheita do arroz é o mesmo do processo da colheita do trigo. E funciona da seguinte forma: quando o arroz está maduro, ou o trigo está maduro, você colhe ele e vai juntando em montões. Aí você prepara uma banca, que parece assim, parece isso aqui, só que em vez de ser tudo fechadinho, é cheio de pauzinho assim. Aí você pega os feixes de trigo e... aí o trigo vai caindo, o arroz vai caindo, e só fica a palha. Era isso que Satanás queria fazer com Pedro.
Em outras ocasiões, quando não tinha esse sistema mais, né? Eles colocavam o trigo numa lona, ou limpavam bem o terreiro, e faziam pilhas de trigo, e eles pegavam madeiras, e batiam nesse trigo, malhavam o trigo, pá, 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 até o trigo soltar da palha. Era exatamente isso que o diabo estava pedindo para Jesus, para fazer com os discípulos, inclusive com Pedro. Em outras palavras, eu comecei a orar sobre isso, e o Senhor me mostrou, o Senhor disse assim: Jerry, Satanás queria fazer com eles o que ele fez com Jó. Mas por que o Senhor deixou? Eu perguntei, por que, Senhor, que o Senhor permitiu fazer com Jó, e o Senhor não permitiu fazer com eles? Deus me disse: Jó estava pronto, eles não. Eu disse: por quê? O Senhor me disse: porque Jó era convertido. A Bíblia diz que Jó, isso saiu do próprio Deus, da boca de Deus. Deus testemunhou a respeito de Jó: eis aí um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Pedro não tinha esse coração, irmãos. Qual é o seu coração? Você sabe quem você é? Olha o que diz a palavra de Deus: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Agora isso me chocou. Tu, pois, quando te... O que está escrito aí na sua Bíblia? O que está escrito? Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu disse: mas o Senhor falou para mim: não. Olha para mim, irmãos. Pedro conheceu Jesus numa pesca maravilhosa. Pedro viu Jesus expulsar demônio, curar enfermos, ressuscitar morto. Pedro, o próprio Pedro, expulsou demônio, curou enfermos, andou sobre as águas. Pedro viu Jesus sendo transfigurado. Mas apesar de tudo isso, Pedro não era convertido. Irmãos, isso tem um gelo no meu coração. O cara andou 3 anos e meio com Jesus, irmãos. Pedro era o cara mais chegado, um dos caras mais chegados de Jesus. Amigo confidencial de Jesus. Mas Pedro não era convertido. Nós estamos começando o ano, irmãos. Nós estamos mais próximo do que você imagina da vinda do Senhor, do arrebatamento. Como é que está a sua vida? Não responda para mim. O Senhor conhece o seu coração, assim como Ele conhecia o coração de Pedro. Pedro era o cara, irmãos. Se você olhar dos 12 discípulos, Pedro era o destaque. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tinha como você imaginar alguma coisa de Pedro? Não! Sabe por que Jesus intercedeu por Pedro? Porque Pedro não era convertido. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pedro representa a igreja, irmãos.
A igreja de Jesus, ela tem se encantado com os milagres, ela tem se encantado com os sinais, ela tem se encantado com as maravilhas, mas não é uma igreja convertida. E Jesus permitiu, Pedro disse: não, Senhor, eu estou pronto para morrer por ti. Jesus disse para Pedro: não, Pedro, essa noite antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Deus permitiu, Jesus permitiu Pedro passar por aquele momento, para mostrar para Pedro como estava o coração daquele homem. De repente, 2017, todo ano, o Senhor ficou tentando mostrar para você como estava o seu coração. Como é que eu descubro como está meu coração, pastor? Olha para mim. Você tem prazer em orar? Você tem prazer em ler a Bíblia? Você tem prazer em passar tempo na presença de Deus? Você tem nojo do pecado? Pastor, orar para mim é uma luta. Então você precisa se converter. Pastor, ler a tua palavra, eu não consigo ler um capítulo, pastor, eu já durmo. Então você precisa se converter. Pastor, vir na igreja é uma luta. Na verdade, eu estou aqui, mas é uma luta, pastor. Então você precisa se converter. Você tem prazer nas coisas de Deus. Você tem alegria nas coisas de Deus. O mundo ainda te atrai? As coisas do mundo ainda chamam a sua atenção? Então você precisa se converter. Não é porque eu estou na igreja que eu sou cristão. Não é porque eu carrego a Bíblia. Não é porque eu sei orar. Não é porque Deus já me usou para expulsar demônio, curar enfermo. A Bíblia diz que no dia do grande julgamento, haverá um grupo de pessoas que se manifestará dizendo: Senhor, mas em teu nome, Mateus 24, em teu nome, Senhor, expulsei demônio, curei enfermos. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Sabe como eu quero terminar 2018, irmãos? Ouvindo as palavras do Senhor, dizendo: servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas a Bíblia diz que aquele que não foi fiel, até o que ele julga ter, lhe será tirado. Não basta apenas estar na igreja. Jesus não quer você numa igreja, Ele quer o seu coração. Estar na igreja é consequência. Porque você pode estar aqui o seu corpo, mas a sua mente não. O seu coração não. Às vezes você está aqui, mas não vê a hora do culto acabar. Às vezes você já marcou tanto para orar,
tanto para ler a Bíblia, tanto para ter uma vida de santidade. Mas não dá. Ficou sério, né? Hã? Eu quero ser homem de Deus na sua vida. Deixa eu dizer algo para você, eu estou indo para o céu. Mas eu quero ver você lá. Eu quero ver você lá. Pastor, mas Deus tem tudo de bom para você, mas entenda uma coisa. Ele quer seu coração. Quem é dele tem prazer nele. Quem é dele tem facilidade para fazer as coisas dele. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Abra sua Bíblia lá em João. Evangelho de João. Capítulo 21. Nós estamos terminando. Evangelho de João, capítulo 21. Verso 15. Aí você já conhece a história. Depois Pedro, ele acaba negando Jesus. E Pedro então foge. Olha para mim. Pedro volta para a velha vida, ele vai pescar, volta a fazer o que ele fazia antes. Havia um senso de condenação muito grande na vida de Pedro. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O Senhor não desiste dos seus. Sabe por que você está aqui nessa noite? Sabe por quê? Porque Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Versículo 15. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Verso 17. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Volta lá em Lucas, aonde nós estávamos. Capítulo 22. Quero te mostrar algo. Verso 32. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece. Essa palavra também pode ser apacenta os teus irmãos. Jesus não desistiu de Pedro. Olha para mim.
Senhor está perguntando para você nessa noite: você me ama? Você me ama acima de todas as coisas? Você me ama acima de todas as coisas? Apacenta as minhas ovelhas. O que o Senhor queria dizer para Pedro? O verdadeiro amor, ele é seguido de responsabilidades. Não há amor verdadeiro sem responsabilidade. É como se eu dissesse para minha esposa: eu te amo, mas não sou fiel. Esse era o amor que Pedro tinha por Jesus antes. Pedro amava Jesus por aquilo que ele fazia, não por aquilo que ele era. Por que você ama Jesus? Por aquilo que ele faz? Por aquilo que ele pode fazer? Ou por aquilo que ele é? Pedro se converteu, irmãos, e se tornou o maior líder da igreja naqueles tempos. Olha para mim. Você crê que eu sou um homem de Deus? Apesar de você não me conhecer, estou aqui com o aval do pastor Fernando. Eu creio que ele não traria alguém aqui que não fosse de Deus. Amém? Mas olha para mim, como homem de Deus, eu preciso te falar algo. O Senhor ainda não começou a fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. Porque Ele precisa de um posicionamento seu. Ele precisa de um posicionamento seu. Ele não tem problema em te usar como você tem pedido para Ele. Ele não tem problema de usar a sua boca. Ele não tem problema de usar as suas mãos. Mas Ele está perguntando para você nessa noite: você me ama? A ponto de abandonar o pecado? A ponto de largar tudo? Você me ama? A ponto de pagar um preço por mim? É bonito nós orarmos: Senhor, entrega essa cidade nas nossas mãos. Deus não tem problema em entregar essa cidade na mão de vocês. Mas você me ama? Tu me amas?
Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. E não se converteu. Ele foi se converter depois da morte do Senhor. Há pessoas que estão há 5, 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja. 30 anos. Já viu de tudo, experimentou de tudo. Mas ainda não se converteu. Irmãos, o problema não é 2018. Deus não tem problema com 365 dias. A questão é se nós somos convertidos ou não. Porque se eu sou convertido, eu sei quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, eu não tenho problema nenhum em acreditar em quem eu sou. Comecei com essa pergunta, não foi? Não foi? A questão, sabe por que nós não acreditamos em quem nós dizemos que somos? Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Olha para mim. Sabe por quê? Porque não somos. Você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Você sabe que Deus sabe quem você é. Quando Jesus pergunta para Pedro pela terceira vez, Pedro cai a ficha, é como se ele voltasse lá, naquele momento. E Pedro se entristece e diz: Senhor, como naquele dia, Tu sabes todas as coisas. Mas agora era diferente. Pedro podia afirmar, olhando no olho de Jesus, dizendo: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Estar sentado no banco de uma igreja e dizer: não, eu sou filho de Deus, aleluia! É uma coisa, irmãos. Mas acreditar no que você está dizendo é outra. Olha para mim. Você acredita em quem você é? Se você é filho de Deus, o mar vai ter que te obedecer. Se você é filho de Deus, o vento, a tempestade vai ter que te obedecer. Se você é filho de Deus, os demônios, as doenças, as enfermidades, elas vão ter que te obedecer. Se você é filho de Deus, não importa a cilada que o diabo armar para você, não importa a armadilha que o diabo criar para você, não importa o levante que Satanás tentar contra você, a palavra de Deus diz que os céus vai se abrir e Deus vai testemunhar a teu respeito. Se você é filho de Deus, vai acontecer o que está escrito em Salmos 91, não temerei. Por quê? Porque praga nenhuma chegará na minha tenda. Nenhum mal me atingirá. Caia a mim ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Por quê? Porque eu sou bom? Não! Porque sou filho de Deus.